Olá, eu sou a professora Vivian do Colégio Castro Alves e hoje estarei ministrando uma aula para os alunos do 9º ano sobre ácidos e bases, ok? Vamos lá então, pessoal. Existem algumas variedades de substâncias, né? Substâncias inorgânicas, basicamente. Então, nós vamos falar de ácidos, bases, sais e óxidos. Só que nessa primeira aula falaremos mais de ácidos e bases. E teremos uma futura aula para falar de sais e óxidos. Então, vamos lá. Primeira coisa, existem substâncias que elas se diferem pelo tipo de sabor. Os ácidos possuem um sabor mais azedo e as bases um sabor mais adstringente, aquele sabor que pega na boca, certo? Mas como identificar se uma substância é ácida ou se uma substância é básica? Provando seria completamente perigoso, né? Provar uma substância para saber se ela é ácida ou básica. Para isso, existe uma escala chamada escala de pH, que mede o quão ácido é uma substância e o quão básico é uma substância, certo? Essa escala ela vai de 0 a 14, em que 7 é o pH neutro. De 7 para cima, nós temos as substâncias básicas. De 7 para baixo, temos as substâncias ácidas. Eu vou mostrar uma tabelinha para vocês identificarem, né, o nível de pH de cada substância, beleza? Vamos lá. Está na página 21 da apostila 2 do positivo. Aqui, então, eu vou estar mostrando essa escala, né, a escala de pH. A escala que mede o potencial hidrogênio. Nós vamos ver isso aqui. Então, olha só. Repare que a água pura, ela está, né, aqui na escala de pH 7, uma substância neutra, ok? E aqui, daqui para cima, nós temos as substâncias básicas, ok? Então, até 14, básico. De 7 para baixo, até 0, substâncias ácidas. Então, quanto menor o pH, mais ácido é a substância. Quanto maior o pH, mais básico é a substância. E outra coisa importante a lembrar é que o grau de corrosão, né, não tem a ver só com uma substância que seja ácida. Nós temos aqui a soda cáustica com pH 14, extremamente básica, que é extremamente corrosiva. E aqui, ó, o primeiro ácido, né, com pH 0, que também é extremamente ácido, certo? Então, isso aqui não tem a ver, quanto mais corrosivo, mais ácido. Não, depende da substância. Então, nós temos o estômago, né, o suco gástrico com pH 1, muito ácido, o vinagre pH 2, suco de laranja pH 3, tomate pH 4, o café pH 5, né? Por isso que o excesso de café pode dar aquela queimação estomacal. A nossa urina pH 6, próximo à água, né? Porque é um pH mais controlado. Temos a água do mar, pH 8, o bicarbonato de sódio, pH 9, o antiácido estomacal, pH 10, o amoníaco, pH 11, sabão, pH 12, alvejante, pH 13 e a soda cáustica com pH 14, certo? Então, uma coisa também importante que nós vamos ver mais para frente é que existe uma reação chamada reação de neutralização, em que eu misturo o ácido e a base para neutralizar esse pH. Repara que o estômago é extremamente ácido, pH próximo a 1. E existe o remédio, né? O antiácido. Ou seja, antiácido estomacal, você vai tomar essa base para neutralizar o pH do ácido. Nós vamos ver essas reações futuramente, ok? Agora, professora, como vou identificar um ácido e uma base, por exemplo, no laboratório? Vamos supor que eu estou fazendo um experimento com 3 substâncias incolor.
ácido sulfúrico, água e álcool, vamos supor assim, certo? E eu quero identificar qual é o ácido sulfúrico. Eu posso provar? Hipótese alguma, certo? Eu posso cheirar? Hipótese alguma. Então, existem os indicadores de pH. A apostila lá na página 21, ela trouxe alguns exemplos de indicadores de pH que são muito utilizados em laboratório, certo? Esses indicadores, eles são importantes porque quando você coloca ele no meio ácido ou no meio básico, ele vai mudar de cor. E você consegue identificar se a substância é ácida ou básica. Vou mostrar para vocês uma tabelinha que mostra aí esses indicadores de pH. Aqui, ó, nós temos alguns exemplos. O indicador fenolftaleína. Sempre que eu colocar a fenolftaleína no meio ácido, ela vai ficar incolor. Se eu colocar no meio básico, ela vai ficar rosa carmim. Alaranjado de metila. Toda vez que eu colocar o alaranjado de metila no meio ácido, ela vai ficar vermelho. Se eu colocar no meio básico, alaranjado, certo? O azul de bromotimol. Colocou no meio ácido, fica amarelo, no meio básico, azul. Então, isso aqui é extremamente importante para identificarmos as substâncias químicas dentro de um laboratório. E aqui, né, está mostrando também a escalinha de pH, que é o potencial hidrogênio iônico, certo? Que a gente chama de pH. Então, menor que 7, meio ácido. pH igual a 7, neutro. pH acima de 7, meio básico, certo? Vamos lá, então, agora para falar desses dois processos aqui, ionização e dissociação. Os ácidos são compostos moleculares e as bases são compostos iônicos. Vamos lá, então, fazer uma revisãozinha sobre isso aqui. Compostos moleculares são aqueles que realizam ligação covalente, certo? Vocês vão perceber isso porque os ácidos sempre vão iniciar com um átomo de hidrogênio, H+, sempre vai iniciar com H. Lembrando da aula anterior que o hidrogênio sempre vai compartilhar seu elétron. Porque se ele doar, ele vai deixar de existir, porque ele só tem um elétron. Então, os ácidos vão estar realizando ligações covalentes. As bases, elas realizam ligação iônica, certo? E vocês vão perceber que toda base possui um íon chamado hidroxila, certo? Um ânion, porque ele é negativo. Então, o OH-. Então, uma forma da gente identificar se é ácido ou base, ácido sempre inicia com hidrogênio e a base finaliza com uma hidroxila, um OH-, certo? Vou estar mostrando algumas reações para vocês, que é a reação de dissociação e a reação de ionização, que também já havíamos comentado na nossa live, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, como eu disse, os ácidos são compostos moleculares, estão em solução aquosa, ou seja, misturados com água, eles vão formar íons, certo? Em um processo chamado ionização. As bases são compostos iônicos. Em solução aquosa, também tem seus íons separados. Os ácidos formam os íons, certo? Porque vai separar, a água ela vai quebrar essa molécula e vai separar em íons. H+ de um lado e o outro íon do outro lado. E as bases elas vão separar os íons. Eles já são íons, eles só vão se separar em um processo chamado dissociação. Então, os ácidos ionizam em meio aquoso e as bases dissociam. Se a gente parar para observar, praticamente a mesma coisa, vai formar íons, certo? Isso aqui é importante para a gente entender essa situação aqui, ó. Eu tenho aqui o ácido clorídrico, ele puro ele não conduz corrente elétrica, porque não tem íons. Se eu misturo o ácido clorídrico com a molécula de água, as moléculas de água separam esses íons e nós teremos esses íons separados. Então, eu vou ter carga, ou seja, H+, Cl-. Vou colocar aqui para vocês a fórmula, né? A reação acontecendo. Se eu tenho HCl
e o H2O, que é a água, ou seja, o HCl gasoso em um meio aquoso, eu separo os íons. De uma forma mais aprofundada, esse H+, na verdade, ele está se tornando essa molécula aqui, ó, H3O+, que vai ser a molécula de água mais um hidrogênio. Mas a gente não representa assim, não. A gente costuma usar mais esse formato aqui, certo? Mostrando que ele está em meio aquoso. Então, a forma mais completa, tá, de associar a água à formação de íons é essa forma aqui. HCl juntou com a água, formou do outro lado H3O+, e Cl-. Repare, se tem carga positiva e carga negativa, conduz corrente elétrica. Então, aqui ele mostra os dois exemplos. Do ácido, né, ionizando, produzindo o H+, que eu falei com vocês, certo? Então, todo ácido, quando ioniza, ele libera H+. E a base, dissociando, liberando o H-. Aqui eu tenho dois exemplos. Aqui eu tenho um ânion, né, poliatômico, aquele que eu falei com vocês, ó, H2SO4. Esse 2 sobe, né, é a carga desse ânion poliatômico, SO4 menos 2, e aqui, é como se tivesse um parênteses aqui, íonzinho. Então, H+, SO4 menos 2. Então, quando houve a ionização do ácido sulfúrico, eu liberei 2H+, mais SO4 menos 2. E aqui eu tenho um outro exemplo, um outro ácido, HNO3, também é um ânion poliatômico, ok? Liberei H+, e NO3-. A base, ela vai dissociar, certo? Ou seja, separar os seus íons. NaOH, quando entra em contato com a água, está dissociado em água, vai liberar o Na+, o H-. Hidróxido de sódio, ok? Aqui eu tenho hidróxido de cálcio. Repara que o cálcio está na família 2A. Então, o cátion é Ca mais 2. Essa carga desce, então eu vou precisar de 2 hidroxilas para receber esses 2 elétrons do cálcio. Nós vimos isso em ligações iônicas. Vamos lá então, pessoal. Eu vou agora fazer esse organize as ideias com vocês, para vocês conseguirem identificar as principais diferenças entre ácidos e base. Por muitas vezes, eles possuem características bem antagônicas, certo? Isso aqui vai ser muito importante para entendermos futuramente as reações de neutralização, tá? Por que que o ácido, junto com a base, eles vão estar neutralizando o pH. Isso aí vai ser cena dos próximos capítulos. Vou fazer esse organize a ideia com vocês, depois vocês vão fazer algumas atividades e vamos tirar as dúvidas aí nas nossas futuras lives. Vamos lá então, vou voltar aqui para a apostila. Aqui, ó. Organize as ideias. Está na página 24. Sabor do ácido azedo, das bases da astringente. Cor do indicador da fenolftaleína em presença de ácido, incolor, em presença de base, rosa carmim. Valor do pH, ácidos menor que 7, base maior que 7. Tipo de ligação dos átomos, covalente nos ácidos, lembrando que sempre vai iniciar com H, né? Então, sempre ligação covalente. Das bases, em geral, ligação iônica. Nome do processo, a sua dissolução na água. Ácidos, ionização, bases, dissociação. Lembrando que os dois formam íons. Íon característico do ácido, H+, íon característico da base, OH-. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Espero que tenham entendido direitinho essa matéria de ácido e base. Vocês estarão fazendo algumas atividades. Qualquer dúvida, pode estar me procurando lá no portal Positivo On,
né, no nosso canal de Tira Dúvidas e a gente vai se comunicando até a nossa próxima live. Fiquem bem.